nasci antes da metade do último século do milênio passado, precisamente 1949, no oeste de Santa Catarina, na época conhecido como Porto Novo. Era um município que foi criado pelo Volksverein, né, obra do saudoso, né, pai do cooperativismo do Brasil. Era muito interior, né, muito agricultura, e eu nasci lá, mas eu fiquei trabalhando como agricultor com meu pai até os 20 anos, quando eu me mudei para a cidade. Vim morar em Novo Hamburgo com um tio meu, porque eu tinha muita angústia por enxergar mais coisas do mundo e eu queria estudar. Então, a partir disso, comecei fazendo supletivo, consegui fazer o segundo grau, me formei técnico em contabilidade. Imediatamente também ingressei na universidade, fiz ciências contábeis. Isso foi um período muito complicado, porque eu tinha muita deficiência, né? Eu não conhecia nada do mundo. Lá no oeste de Santa Catarina, nós não tínhamos energia elétrica. Portanto, a primeira vez que eu vi uma tecla de ligar a luz foi com 20 anos, quando eu vim para Novo Hamburgo. E esse é um exemplo de quantas outras coisas eu não conhecia, né? A vivência urbana, né? A língua, eu não falava português. Então, a comunicação foi o grande problema. Mas isso foi superação atrás de superação, aos poucos, né? Eu simplesmente ouvia e me dedicava o máximo possível a aprender de uma ou de outra forma, né? Com essa superação eu consegui ir embora, né? Eu passei, nunca rodei, por exemplo, numa matéria. Depois que me formei em ciências contábeis, aí surgiu oportunidades, né, diferentes, e formei com um amigo meu um escritório de contabilidade, onde atuei por 31 anos. Depois eu desfiz, eu vendi a minha parte. E porque também nesse tempo eu tinha conhecido o cooperativismo. Em 2004, eu fui convidado para ser conselheiro, né? E no início eu achei estranho isso, não me via competente, mas como era para ser para suplente, eu acabei aceitando, né? Pensei, é mais uma coisa, é uma aventura, eu vou aprender alguma coisa. E suplente não tem muita responsabilidade. Aí eu conheci o cooperativismo de verdade, porque na formação verdadeiramente não se mencionava nada do cooperativismo. Às vezes ocorria uma menção apenas, que era um formato, né, de organização empresarial, né, mas não havia dedicação, explicação como era funcionar. Então, quando eu cheguei aqui, comecei a participar de todas as atividades com colaboradores, né, com os conselheiros, comecei a ter contato com o presidente, na época, seu Edio Spier, que era um grande líder cooperativista, espirituoso, né? E eu cada vez gostava mais, né, desse ambiente. Então, eu continuei me dedicando. Em 2007, pude ser eleito como conselheiro fiscal. E essa minha participação intensiva, né, ela me ofereceu a oportunidade de participar do Conselho de Administração Efetivo, a partir de 2008. E isso foi para mim tudo de bom, né, porque aprendia muito, né? Também comecei a me dedicar a estudar mais algumas coisas. Em 2010, com 61 anos, eu voltei para a universidade, fiz uma especialização, pós-graduação em cooperativismo. Isso realmente me abriu o mundo, né? Comecei a entender todas as oportunidades que tem o cooperativismo, né? Estudando desde o início do cooperativismo, né? Os grandes formadores, né, que construíram e divulgaram essa ideia, né? Mesmo alguns se chamaram de utópicos. O cooperativismo tinha característica muito de utopia, né? Mas ele existia e tinha uma visão enorme, né? Em 2010, então, faleceu o presidente, e aí dizia o estatuto que um conselheiro teria que assumir como presidente interino nesse período que faltava até a nova
novo período de assembleias, né, onde seria então eleito de fato pelos associados um presidente. Fiquei esses 10 meses à frente e aí foi muito intenso, né, porque a gente tinha que fazer uma transição, né, teria que ocorrer uma mudança aqui na Sicredi Pioneira. Eu participei de todo esse momento que foi muito intenso, muito preocupante, porque o seu Edio estava 36 anos à frente da cooperativa. Esse é um tempo muito longo, né? E um tempo, de certa forma, em que uma grande parte do restante do time estava muito acomodado, porque o seu Edio segurava em todas as pontas, né? E aí teria que, de repente, ele não estava mais, né? Era uma sensação de termos ficado sem chão, né? Porém, de certa forma, a gente tinha aprendido com ele, né? Então, foi só colocar mãos à obra, né? E a gente repensou toda a situação, né? E criamos, então, um formato dessa sucessão. Entrou o Márcio como presidente, né? Por minha insistência, né? E eu acabei ficando como vice-presidente por 2 gestões. Isso gerou uma grande mudança aqui na cooperativa para melhor. Ela ficou mais inovadora, né? Já havia um espírito mais jovem, né? Também fomos buscar mais formação. Eu e o Márcio fizemos uma formação no IBGC, Instituto Brasileiro de Formação de Gestores Cooperativistas, né? De governança, né? A partir disso, conseguimos formar um conselho mais participante, né? Mais em condições, mais preparados, pessoas mais preparadas, né? Conseguimos incluir as mulheres no conselho, que até então não havia. Até 108 anos a cooperativa não teve mulher no conselho, né? E a partir disso se construiu muitas coisas boas, né? Sempre aproveitando a história, né? Sempre aproveitando as coisas boas que já tinham acontecido e a gente adaptando a uma inovação, né? A ter mais qualidade na gestão, né? Buscando sempre coisas novas pelo mundo. A gente foi para o Canadá, para a Alemanha, onde a gente podia ter informações mais mais qualificadas e com isso construir uma pioneira realmente como ela merece, né? A pioneira, ela completa agora em dezembro 118 anos, né? Então ela é velha, mas ao mesmo tempo ela é muito nova, né? Quando a gente vê a sua capacidade de inovar, o espírito de criar e de empreender e de enxergar todas as oportunidades do cooperativismo, né? Principalmente trabalhando essa dualidade que tem o cooperativismo da questão econômica e social, desses 2 pilares, né? Que são tão importantes. Então, a pioneira hoje está numa fase em que ela consegue trabalhar esse pilar social com muita eficiência, né? E está dando uma visão, o mundo das pessoas aqui ao entorno começam a perceber o valor da cooperação, a grandiosidade da cooperação, né? Porque estão acontecendo atividades sociais e que são verdadeiros exercícios, né? Práticos da força da cooperação, né? O que acontece quando eu entro num grupo para cooperar, mesmo que a minha participação seja em pequeno número, só que o contexto gera na ponta um extraordinário resultado para fazer ações sociais que fazem toda a diferença na comunidade, né? A educação é a bandeira desde que existe a cooperativa. O fundador da cooperativa, o padre Theodor Amstad, ele foi um visionário, né? Mas ele sempre viu na educação a mudança, o resultado, era a estratégia, né? Ele dizia uma frase: a educação é a estratégia do sucesso. Sem conhecimentos não há horizontes. Entre muitas outras, né? Então, quando ele expunha ideias, quando ele pregava, né? Mesmo
a questão de espiritualidade, religiosidade, e seguidamente ele conectava também os valores sociais, a questão econômica, que tinha que caminhar junto com a espiritualidade. Ele tinha esse entendimento. E sem educação não consegue avançar. Então, esse trabalho de educação é muito forte na Pioneira. Só que o projeto que mais deu evidência para mostrar esse exercício da força do coletivo foi o Fundo Social. O Fundo Social, que era uma prática antiga, né, quando as cooperativas não poderiam distribuir resultado e se destinava o resultado para as entidades, né, filantrópicas, mas isso era um período já há bastante tempo, né, e em 2014 se ressurgiu essa ideia, né, de se criar o Fundo Social, que é instigar o associado, né, oportunizar o associado, ele abrir mão de uma pequena parcela do seu resultado positivo, que é distribuído, devolvido ao associado, e ele abrir mão de uma pequena parcela desse resultado, e esse resultado ser destinado para entidades sem fins lucrativos que fazem ações, né, projetos voltados à educação, à cultura e esportes inclusivos, né, que são importantíssimos, né, numa sociedade, numa comunidade, né, para que haja uma boa convivência, uma convivência saudável numa comunidade. Estas funções, a educação, a cultura, né, e o esporte, oportunizar o esporte saudável, é fundamental numa comunidade para uma boa convivência. Então, a partir disso, do Fundo Social, que é um projeto assim que eu me emociono, e muita gente se emociona, né? Já tivemos muitos momentos de uma emoção em que surgiram as lágrimas pela emoção, pelas coisas boas que surgiram a partir disso. E o associado que começa a ter essa percepção, começa a perceber também outros valores do cooperativismo. E é desta forma que a gente pode crescer, porque ainda é muito difícil o cidadão comum, pela nossa cultura, da forma como a gente foi criado, a gente entender que eu cooperando, eu estou fazendo um grande bem para mim, mas também para o meu entorno. Que eu não tenho nenhum prejuízo em cooperar, mas eu ajudo a construir uma comunidade melhor, um bairro melhor, um ambiente melhor para mim. E se é bom para mim, é bom para todos. Quando eu tenho isso claro, quando eu incorporo esse sentimento, muda a minha vida, muda a minha visão de mundo, muda a minha visão de ser humano, que é o que dá sentido à nossa vida, né? A gente tem inúmeros exemplos em que este fundo social, que são valores extraordinários, né? Hoje o valor máximo destinado para uma entidade é R$12.000, mas que fez toda a diferença, né? Então, por exemplo, casas de acolhimento, né? Casa que acolhe crianças de rua, onde lá este projeto proporcionou que houvesse lá um professor, né? Viesse um espaço primeiro para essas crianças virem lá, crianças e adolescentes, virem naquele ambiente, ter onde comer, ter onde dormir e ainda ter uma formação para entender um pouco do mundo, né? E quando essas crianças foram e vieram agradecer, não tem quem consegue conter as lágrimas. Porque imaginar o mundo deles, né? Esse abandono que eles sofreram, e daqui a pouco eles vêm agradecer a gente por ter feito oportunizado a eles aprenderem mais, ter tido uma oportunidade diferente numa instituição. Isso é indescritível, né? Foi feito gravado um vídeo desse momento
E foi mostrado para a quantidade enorme de visitas que a Pioneira recebe por ser uma referência, né? Em gestão, em história, com certeza, né? Em valorização, em iniciativas, em inovações. Então, tem muitas cooperativas brasileiras de todos os sistemas, aqui não se faz objeção. A Sicredi Pioneira é do sistema Sicredi, mas você recebe todas as cooperativas, que são todos irmãos cooperativistas, né? E quando se apresentava esse vídeo para eles, raramente alguém escapava de chorar convulsivamente. Entre outras questões de escolas, né? De grupos de corais que tiveram condições de melhorar sua roupa ou contratar um regente. Mas a grande parte ia para as escolas, né, voltada para a educação. Cerca de 45%, quase 50% do valor era destinado para escolas, que lá se oportunizasse ambientes melhores para as crianças. Às vezes faltava uma pintura, às vezes faltava material, ou um banco, ou uma pracinha, qualquer coisa desse ambiente que tornava o ambiente melhor e que gerava mais qualidade para a escola e mais alegria e prazer, né? de ambiente mais agradável. Né? A partir de quando nós começamos a mostrar, né? Mostrar esse resultado para essas cooperativistas que vinham aqui, eles se expandiu muito rapidamente. Tem cooperativas que vieram buscar o modelo e implantaram igual, né? Com o mesmo regulamento, etc. e tal. Mas são muitas cooperativas que hoje copiaram esse modelo, né? Copiaram não, a gente estendeu ele, a gente abriu, não tem porquê. O cooperativismo tem essa grande característica, né? A abertura, da intercooperação. As cooperativas têm isso num princípio, né? Não tem por que ficar alguma coisa para mim. Não, eu tenho que passar adiante meu conhecimento, né? Aliás, nós, cidadãos, deveríamos ser assim. Se nós queremos realmente que o nosso conhecimento tenha valor, a gente tem que passar ele adiante. Senão, ele não tem valor nenhum. Não serve para absolutamente nada. Quando nós passamos o nosso conhecimento para um outro, aí sim a gente destinou o valor do nosso conhecimento. Então, as cooperativas têm essa característica. Ele hoje está produzindo frutos, né, valores extraordinários. São muitos milhões de reais que são destinados em tantos municípios no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, para entidades, né, que têm projetos e têm essa ajuda, né. Na verdade, a Pioneira, ela, do formato atual, ela que teve essa iniciativa, né? A gente já tinha ouvido falar de projetos semelhantes, né? Mas nessa característica exatamente foi a Pioneira, então, que fez essa inovação e começou também muito timidamente, porque a gente não tinha nenhuma certeza de que o associado teria esse entendimento, né? Por isso que você começou perguntando se eles aceitariam dar 0,5% do seu. Imagina, 0,5% do seu retorno, da sua sobra. 0,5% significa o seguinte, de R$100, 50 centavos. Depois esse valor foi subindo para 1,75%, e 2%, e 2,5%. Ainda é totalmente inexpressivo, né? Quando a gente analisa assim, se eu faço minhas operações na cooperativa financeira, na Sicredi Pioneira, que eu preciso ter uma instituição financeira, né? Posso fazer nos bancos tradicionais, onde eu pago o banqueiro e eu faço lá tranquilamente. Só que, de repente, o preço que eu pago lá e aqui são bastante semelhantes, normalmente na cooperativa menores, só que lá eu não participo do resultado, né? Aqui eu participo do resultado, eu recebo o meu retorno, que eu não teria se tivesse feito as minhas operações lá. Então, esse é um ganho que eu tenho sem esforço nenhum. Agora, eu abrir mão de receber 2% ou 3%,
que significa isso? Absolutamente nada, né? Não me causa esforço, eu não preciso colocar a mão no bolso para tirar um valor. Não. Então, por isso ele é tão tranquilo, né? Tão fácil de entender. E o meu sonho é, que isso é muito difícil, talvez nunca aconteça, que a gente pudesse subir esse valor, pudesse chegar a 10%. E eu gostaria que eu tivesse a oportunidade de o meu retorno doar totalmente, junto com os outros, né? Porque eu sozinho não representa nada, né? Se a mesma forma, comparando o fundo social, que pela quantidade de pessoas que cooperam com pequenos valores e que forma lá esse bolo enorme lá na ponta, se eu fosse ter uma ação sozinho, né? Por exemplo, eu sempre lembro de entidades como a Paz, né? Que tocam muito a gente. A gente vai numa PAI, a gente vê a questão humana e a gente se perde um pouco de entender, né, essa realidade. Né? E crianças que estão lá e precisam tanta ajuda, precisam ajuda para tudo. E as pessoas que se dedicam lá precisam ajuda. E às vezes não tem. Né? E se nós podemos ajudar essa entidade, se nós não temos na nossa família nenhum problema, que as famílias que têm esse problema, de pessoas com dificuldades, que estão lá e nós podemos ajudar, que grandiosidade, né? Agora, se eu tomar essa iniciativa sozinho e eu quero doar, esse valor equivalente que eu dou pelo fundo social, e eu vou lá doar, que seja 10, 15, 20 reais, que diferença faz isso? Não, eu não resolvo, eu não estou ajudando lá. Agora, se eu me junto com 150 mil pessoas, e cada um dá 10 reais, imagina o volume que está. Percebe como cooperar, quando eu me junto com os outros, a força coletiva, que é uma coisa que não tem barreira, ninguém supera, né? Assusta, como a gente diz, qualquer grandiosidade, né? Então, a cooperação é que pode mudar o mundo. Através da cooperação, nós podemos construir um mundo que as pessoas que vieram, que receberam o dom da vida, a graça da vida, e que realmente, para que possam exercer todo o bem, né? Todo esse valor que representa o dom da vida, é quando a gente trabalha de forma coletiva, para que se alcance, né? Não adianta eu ter alguma coisa se meu vizinho não tem e fica lá sofrendo. Que prazer eu posso ter em ter alguma coisa, né? Tem que ser, não que eu não possa ter coisas, né? Não é isso. Eu posso ter direito a tudo que os bens materiais oferecem, mas eu tenho que querer que o outro também possa ter. E para isso eu preciso oportunizar a ele, através da educação, né? Através de chamar ele para ter ações em conjunto, né? E a gente tem tantos exemplos para provar a força da cooperação. A gente tem tantos sinais na nossa comunidade em que a gente não gosta. Coisas públicas, às vezes uma praça, uma rua, uma calçada, né, que estão feias, né? Porque não foram cuidadas por ninguém. A gestão pública não dá conta de tudo, ou não tem capacidade de fazer essa gestão qualificada às vezes, né? Mas e que trabalho seria para nós cuidar disso? Eu sempre, quando ia para a escola, eu falava para as crianças, para tentar explicar melhor para eles o sentido da força da cooperação, assim como o padre Amstad falava, e para as pessoas, e ele usava como exemplo a pedra no caminho, né? Dizendo que se um grupo de pessoas forem por um caminho, e esse caminho está obstruído por uma grande pedra, e se uma por uma for lá tentar remover a pedra sozinho, não vai conseguir. Só que se esse grupo for lá fazer força juntos, sob o comando de uma delas, né? Nunca esqueceu o líder, aí remove a pedra e abre o caminho para todos, certo? Então, eu usava um exemplo
para as crianças, perguntando para elas: vocês conhecem alguma praça aqui no entorno, a escola, ou próximo por aqui, na comunidade de vocês? Tem alguma praça? Sim. Essa praça está limpinha sempre? Não. O que tem lá? Ah, tem plásticos jogado, garrafinha, né? Mas e quantas sujeiras tem lá? Não sei, um monte. Então vamos fazer um exercício. Vamos fazer de conta que lá tem 100 itens jogados que suja a praça. Nós estamos aqui entre 25. Por quê? 25. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher a Ana aqui, ela vai lá limpar a praça sozinha. Democraticamente escolhida. Seria muito trabalhoso para ela fazer isso sozinha? Sim, então vamos fazer diferente. Vamos nós, todos 25 lá, e combinamos que cada um ajunta 5. Sujeirinha e recolhe. Seria muito trabalhoso isso? Não. Quantos segundos daria isso? Pouco. E como é que fiquei a praça depois disso? Limpinha. Então, percebe como é fácil? E esse exercício poderia ser aplicado em nossa calçada, na nossa praça, na nossa igreja, na escola. Na escola, às vezes tem escolas que não têm ambiente legal, tem coisa quebrada, coisa não pintada, coisa suja. Se for lá 20 pais, a um custo de centavos, lá, sei e poucos reais, resolve e fica bonito. Né? E ainda fica o exemplo. Não precisa esperar para o prefeito fazer as coisas, nós podemos fazer. Mas precisamos mudar nossa mentalidade. Né? O nosso jeito de enxergar as coisas, o nosso egoísmo, né? A nossa coisa que se incorporou muito nos últimos tempos, de que a gente precisa ganhar e não precisa dar nada. Não existe essa possibilidade. Né? Não existe essa possibilidade. Eu sempre tenho que ter essa consciência. Quando eu ganho alguma coisa, alguém está pagando. Né? E se esse alguém está pagando, por quê? De outra forma, ele ganhou de outro jeito. Né? Então, de repente, essa transição não é a mais legal. Né? O melhor é a gente fazer juntos, com pequena participação. Numa cooperativa, todas as decisões são dos donos, que são os associados. Então, evidentemente que os associados escolhem alguns associados para fazer a gestão diária. Né? Não poderia haver diariamente a convocação de todos os associados para tomar as decisões. Só que decisões a longo prazo e decisões que envolvem repercussões gestionais ou coisa assim, são sempre tomadas pelos associados em assembleia. As cooperativas, elas têm na sua legislação a obrigatoriedade de realizar todos os anos, no mínimo, uma assembleia ordinária em que é apresentado o resultado do exercício e também todas as decisões necessárias a mudanças, alterações do estatuto social, a eleição de novos gestores que tem que haver obrigatoriamente uma renovação e também proposições como o Fundo Social. Então, é nesta hora que o associado decide, né, qual é o percentual que ele quer doar para o Fundo Social. Então, é absolutamente voluntário. Né? Ele não tem nenhuma obrigação. Né? Se ele quiser votar nada, ele vota nada. Né? Se ele quiser votar um percentual diferente do maior proposto, né, ele pode votar. Só que esse é um projeto tão bacana que isso nunca foi reprovado, né, nesses 6 anos que existe o Fundo Social aqui na Pioneira. Então, é bem tranquilo isso, e já existe a consciência, né, e daqui a pouco passa a ser cultural, que é a parte mais bonita, né? As pessoas realmente enxergando o grande valor que tem e procuram colaborar, né? Procuram já divulgar isso, como já ocorreu que professoras instigavam os pais, os alunos, para que fossem na assembleia, né?
e votassem no Fundo Social, porque seria tão legal esse projeto que receberam, o valor que receberam na escola e que pode mudar o ambiente escolar. Em 2010, foi formada a Irmandade com Sun Charles, que fica na Argentina, é a capital do cooperativismo da Argentina e fica na província de Santa Fé. Eles vieram conhecer Nova Petrópolis, né, em 2006. A partir disso se iniciou uma amizade muito bacana, né, uma intercooperação. E através deles fomos muito instigados assim, a gente também criar mais educação cooperativista. Nas visitas que a gente fez para eles, a gente viu como eles estavam evoluídos nessa questão de educação cooperativista. Um projeto que eles estavam trabalhando lá era as cooperativas escolares, né? Isso é realmente um projeto incrível de mudança social, de mudança humana, né? De formação de cidadãos, de formação de empreendedorismo e de gestores, né? Em 2010 ocorreu a Irmandade e a partir disso, 2010 também, nós também copiamos esse modelo, adaptamos a nossa realidade e a cooperativa incentivou esse trabalho nas escolas, né? Para isso foi criada a Casa Cooperativa, que tomou essa frente, para que a cooperativa tivesse um pouco foco mais econômico, né? E que não pudesse ser visto como um marketing, né? Sempre pode haver essa visão de quando uma empresa, né? Cooperativa não deixa de ser uma empresa com foco econômico e social, mas o foco econômico sempre é mais visto, ele é mais lógico para a maioria das pessoas. E aí, qualquer ação pode ser vista como marketing, né? Aí a Casa Cooperativa ficou à frente disso. E ainda ela conseguiu que mais pessoas participassem sem ter vínculo com a cooperativa, com a Sicredi pioneira, né? Isso foi a parte bacana. Então, surgiram muitos voluntários que também passaram a atuar na Casa Cooperativa, que tem outros projetos, né? Mas os primeiros anos ela ficou à frente, formando essas crianças para iniciarem as suas cooperativas e com o foco específico do exercício, né, prático do cooperativismo, despertar a mentalidade empreendedora e também da liderança. Isso funciona, que é uma beleza, né? Incrível. A mudança que acontece no jovem a partir de quando ingressa numa cooperativa é inexplicável. Em pouquíssimos meses, ele se torna líder, se torna aberto, ele passa a ser comunicador, ele sabe comunicar, né? Ele conduz assembleias, conduz reuniões, né? Ele assume uma postura social diferente, postura de responsabilidade, né? Fica uma pessoa melhor, enfim, né? Todos eles. Isso, quem diz isso são eles mesmos, né? Então foi o grande projeto de mudança, né? E que eu tenho absoluta convicção de que esses jovens que passaram pelas cooperativas escolares vão ser cidadãos diferentes, né? Mais preparados para assumirem como gestores em cooperativas, empresários, líderes comunitários em igrejas, em escolas, em entidades de classe. Todos os lugares que nós precisamos de lideranças, né? E que o mundo é carente de grandes lideranças. Eles vão ser pessoas melhores. E também, quem sabe, na política, né? Imagina um jovem desses com essa formação, com essa integridade, né? Com essa capacidade de enxergar o contexto, né? A coletividade, ser um político, né? Com certeza seria diferente, não tem nenhuma dúvida disso, né? E isto, se Deus quiser, vai acontecer, né? Então, em um momento certo vai acontecer.
E aí a gente também vai ter um país diferente, né? Com certeza. Todas essas atividades, todos os movimentos, tudo na vida tem ciclos, né? Então ele teve uma grande aceitação, né? Depois surgiu um período que teve uma pequena queda, mas não muito expressiva. De outro lado, ele se expandiu, né? Ele saiu da pioneira e foi para as outras cooperativas. Hoje ele está no Brasil inteiro, né? Então é um projeto que não tem mais limitações, né? Formando jovens no Brasil inteiro, imagina, né? E aqui na Pioneira, este ano foi um ano muito complicado, como para outros também, né? Que a gente não sabe exatamente como é que está, mas alguns depoimentos a gente recebe via, né, reuniões à distância e que ainda acontecem ações, né? Mas está um pouco caído. Mas isso não tem importância, porque logo vai ressurgir, e isso é um movimento que é de um dia para o outro está brilhando. E os jovens que aderem, não são todos, né? Como em nada todos participam, mas é uma parcela significativa. E eu sempre falo o seguinte, nós não precisamos que todas as pessoas sejam líderes, que todas as pessoas sejam boas, né? Se nós temos um ou outro, já muda o ambiente, né? Nós temos um líder numa empresa que sabe mexer os pauzinhos, né? Como um grande líder que se coloca no meio das pessoas e sabe orientá-las para o bem, muda tudo, né? Muda toda a empresa, toda a entidade, a cooperativa, a igreja e a escola. Uma pessoa, né? O padre Amsterdam, que foi um grande líder, ele fez isso no Rio Grande do Sul inteiro, mudou, né? Então, a gente não precisa tantos líderes. Aqui, o foco não precisa ser quantidade, e sim a qualidade. E a qualidade está presente e está construindo estes jovens, os seres humanos diferentes e melhores. A Casa Cooperativa, que é uma instituição que eu tenho muita admiração, muito carinho, né, porque ela tem uma função importantíssima nessa comunidade. Ela foi fundada em 2011, inspiração de São Charles, e teve no seu estatuto, né, como função principal a preservação da história, né, a educação cooperativista, né, e também ficar à frente de alguns outros eventos relacionados com cooperativismo, né. As cooperativas escolares inicialmente, depois as cooperativas escolares passaram a integrar a União Faz a Vida, que é o movimento da educação do Sicredi, né, que é um movimento fantástico também, conectou a União Faz a Vida, mas a Casa Cooperativa continua com a função de realizar eventos voltados ao cooperativismo, como o Natal Cooperativo. O Natal Cooperativo realizado ao ar livre na linha Imperial, já foram 7 eventos, sempre incríveis, né, com peça teatral, e toda peça teatral tem características relacionadas aos 7 princípios do cooperativismo, né, onde aparecem anjos, cada anjo representa um princípio, e sempre é uma história muito linda que a professora Célia, ela escreve e coordena. Também a Rua da Cooperação, que acontece no primeiro sábado do mês de julho, quando mundialmente é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, também são ações lideradas pela Casa Cooperativa, em que, num ambiente aberto, normalmente na Rua da Cooperação, que existe aqui no centro de Nova Petrópolis, a Rua Coberta, e que nesse dia passa a chamar de Rua da Cooperação, são realizadas atividades voltadas ao entendimento do cooperativismo, né? Então, se envolvem muitos jovens que vêm aí e se relacionam e têm interações com a comunidade, fazendo práticas de cooperação, né? Que as pessoas percebam os valores, né? Exercícios, é muito legal, além de apresentações musicais, são assim, é um dia para a família, né? Então, a Casa Cooperativa, ela
ela realiza reuniões, né, ordinárias, de planejamento, e agora o foco é o restauro da casa cooperativa, do prédio, né, onde vai ser a sede, né, que foi a primeira sede da Sicredi pioneira, e depois disso ela vai coordenar todas as atividades que vão exercidas lá, né, voltadas à educação cooperativista. É a história, né? A história do cooperativismo Nova Petrópolis, de 120 anos aproximadamente, é uma coisa muito rica. Então tem muita documentação e muitas histórias ainda que estão perdidas, e precisamos ainda juntar, né? Eu tenho... e por que não aconteceu isso antes, que se juntou essas histórias? Porque, no meu ponto de vista, havia um entendimento de que algumas coisas precisavam ser esquecidas. Eu lembro que era bastante cultural das pessoas antigas que tinham muito sofrimento na vida deles, passavam muitas dificuldades, e eles não queriam contar isso. Eu lembro muito bem que eu conheci uma pessoa que esteve na Segunda Guerra Mundial, um alemão, aliás, um austríaco, e ele veio morar. E eu teve uma empresa, fui contador dele, e quando eu descobri isso, eu quis explorar um pouco como é que teria sido essa guerra. Ele não queria falar disso de jeito nenhum. Ele disse que não podia lembrar. Era muito doído, né? E aí me ocorreu que aqui também, talvez, não se tem juntado a história, né? Porque as pessoas talvez não quisessem contar tudo isso, porque ao lado, junto isso, tinha algum sofrimento, né? Que hoje não é mais visto como sofrimento, a gente enxerga o valor, as coisas positivas disso. Mas na época talvez contivesse bastante sofrimento para alcançar, para realizar. Tive essa ideia, né? Quem sabe isso possa ser uma realidade, né? Mas agora nós vamos buscar tudo isso para que fique disponível, para os que vêm depois de nós possam conhecer essa riqueza, né? Esse trabalho todo, essa valorização, o esforço humano que ocorreu para que Nova Petrópolis chegasse a esse ponto, né, de ser capital do cooperativismo e ter uma história tão rica, tão valorosa, de prática cooperativista, que hoje se espalha para o mundo, né? Nós temos visitas não só do Brasil, mas de outros países que vêm conhecer a história do cooperativismo de Nova Petrópolis, né? Então não é uma pequena coisa, é uma coisa muito grandiosa. E a gente tem que ter um formato de mostrar, de poder mostrar para as pessoas, oportunizar que as pessoas possam conhecer isso, né? Que as pessoas possam experimentar essa sensação, né? Experimentar a emoção e essa longevidade, esse caminho que foi percorrido para chegar aí, né? E isso a gente vai juntar e vai fazer muito legal, vai fazer muito gostoso a gente poder apresentar isto. Vai ser uma riqueza. Nova Petrópolis tem alguns espaços que são sagrados do cooperativismo, né? Linha Imperial, onde foi o início do cooperativismo, que é a sede da Casa Cooperativa, eu gosto de chamar lá de que é a Catedral do Cooperativismo. E lá tem o primeiro prédio, primeira sede própria da cooperativa, e esse prédio está sendo restaurado, é uma relíquia. A energia cooperativista na linha Imperial, não existe outro no mundo. Tem espaços lá que são intocáveis e formam realmente aquele ambiente sagrado pelos valores que representam, como a casa onde morou o fundador, o padre Theodor Amstad, que está intacta com 116 anos, ela é linda, conservada, continua sendo a residência do pároco atual, o túmulo do padre, a praça e o monumento que foram construídas para homenagear, em 1942, 4 anos após a sua partida desse mundo, já a comunidade homenageou com um monumento e uma praça com seu nome. Nós temos lá um monumento da pedra, né, que é homenagem à frase da pedra no caminho, né, onde também são homenageados os fundadores, homens corajosos, né. A gente sempre precisa lembrar de todos. Nada foi feito por uma pessoa, né.
Padre Amstad encontrou aqui um solo fértil em que outras pessoas se dedicaram também. E essas pessoas precisam ser sempre lembradas e homenageadas. São homenageadas com seu nome naquela pedra, né? Uma pedra dura, uma rocha que é eterna, né? Nunca vai se desfazer, como aquela homenagem nunca vai se desfazer. E, além disso, então, tem essa casa, esse prédio que está sendo restaurado para ser lá o ambiente, com uma energia inesgotável para a gente inspirar pessoas que venham buscar mais conhecimentos relativos ao cooperativismo. Será um ambiente, né? Será uma academia do cooperativismo. A pessoa, ao adentrar nesse prédio, do lado de fora a gente já sente energia, né? Eu sempre recomendo que quem vai lá, e para caminhar lá naquele solo, tem que pisar com carinho, né? Porque lá caminhou primeiro o Padre Amstad, com sua grandiosidade, a sua capacidade inesgotável de se dedicar aos seres humanos para valorizar, né, a vida. Né? E tantas outras pessoas que não estão mais com a gente, que construíram aquele ambiente, fizeram. Né? E a sua boa vontade, o esforço deles, isso está lá. Né? Isso nunca vai embora. E serve para a gente se inspirar e a gente finalmente entender, compreender a força da cooperação, né? E a gente levá-lo consigo e transmitir para outras pessoas, para que possam aderir, para que possam ter esse sentimento tão gostoso, né? Que faz tão bem para o ser humano, né? Para quem o consegue internar. Então, quando esse prédio for concluído, eu já me imagino a emoção que vai ser. Né? Para mim, não sei como é que vai ser o dia, porque não sei se vou alcançar também, ninguém sabe o dia de amanhã, mas eu conto com esse dia como um dos maiores da minha vida, porque estará recriado, né, um ambiente totalmente a favor do cooperativismo, onde as pessoas vão chegar de uma maneira e vão sair de lá completamente diferentes. Isso não tem nenhuma dúvida, porque já acontece isso hoje, né? Lá é o berço do cooperativismo. E outro dia dizia um jovem, né, de uma cooperativa escolar, ele lembrou que o professor dele dizia que quem vem para Nova Petrópolis não vai embora daqui assim como chegou, vai embora diferente, né? Eu concordo que Nova Petrópolis tem algumas coisas que só tem em Nova Petrópolis, né? E muitas pessoas chegam aqui e se emocionam, né? Com coisas que, para mim, quando eu vim aqui e comecei a me relacionar, eu vi que são aqui, tem pessoas aqui que são diferentes, em outros lugares não são os mesmos tipos de pessoas, que têm ainda o sentimento de compartilhar, né, do voluntariado, né, que é muito forte. E aí o professor dizia que ia embora diferente. E aquele jovem disse, e eu quero acrescentar, quem vem para a linha imperial, né, que é o berço do cooperativismo, não vai embora como chegou. Porque o berço é um lugar aconchegante. Vocês imaginem a criança, quando é pequena, quando ela vai para o berço dela, ela se acomoda, porque lá é quente, é gostoso, então ela fica feliz da vida, né? Assim é o berço do cooperativista. Quando vem um cooperativista para cá, ele vai sentir esse aconchego, né, esse carinho, esse calor, né, cooperativista que ele vai encontrar aqui. Então, é um lugar, é uma verdadeira catedral que a gente vai para se reenergizar, para enxergar de novo o valor da vida, né, de todas as coisas boas que existem no mundo. Lá a gente pode descobrir. Embora seja um lugar muito simples, é um lugar bem simples, não tem nenhuma sofisticação, não tem nada tão especial e ao mesmo tempo é tão especial. Eu sou o fundador da Casa Cooperativa, né? Mas atualmente ocupo o cargo de presidente desde 2017. Também deve ocorrer renovação, como em todas as entidades cooperativistas. A gente
trabalha muito. O segundo princípio tem essa previsão, a gestão é democrática, mas também deve haver sucessões, né? A sucessão é importantíssima, né? Então também temos que ter esse exemplo na Casa Cooperativa, né? Na Sicredi Pioneira, em todos os lugares onde a gente passa a atuar, nós temos que formar sempre nossos sucessores, porque temos que ter muito claro que nossa vida, ou seja, a finitude da vida, né? Isso é indiscutível. E se a gente não preparar a continuação, vai ser mais trabalhosa, vai ser mais difícil e pode até correr risco, né? É realmente interessante que o cooperativismo, ele oficialmente foi criado em 1844, quando foram instituídos alguns princípios, né? E de lá para cá, nunca mudou nada. Na sua base, continua rigorosamente igual. Embora a inovação, a tecnologia, né? Mas a questão humana perdura até hoje, não? Nada diferente. Assim como o trabalho do Padre Amsterdam. Todas as ações dele, as manifestações, elas tinham um grande vínculo com os princípios, os 7 princípios. Né? Se a gente vai analisar os 7 princípios, ele não os citava diretamente, mas a forma, as expressões que ele usava, hoje a gente está para direcionar, identificar tranquilamente que ele falava de um princípio do cooperativismo. A participação. A gente tem no primeiro princípio a adesão, né? E ele falava em participação de todos, né? Ele conclamava para que todos viessem, independente da religião. Ele chegou aqui como católico e chamou os luteranos para participar, dizendo, vamos nos juntar para sermos mais fortes, para trabalhar a nossa questão econômica. A parte da religião, cada um cuida da sua, nosso Deus é o mesmo, sem problema nenhum, mas vamos tocar a parte econômica junto, que será mais fácil, né? Ele chamou as mulheres para participar. Dizia, vocês têm que ter voz e vez. Vocês têm que se manifestar também nas reuniões, têm que vir para a reunião, né? Tem que se manifestar. Na época em que a mulher caminhava atrás do homem, né? Tinha a função de cuidar da casa e das crianças, né? Dos filhos. E ele dizia que não, que ela tinha que ter voz. Então, ele falava do primeiro princípio, a adesão, aderir, dar oportunidade, né? O segundo princípio é gestão democrática. Nas cooperativas funciona bastante bem, né? Mas, às vezes, nós ainda temos uma certa carência que as pessoas entendam que elas não têm só o direito, mas o dever de participar das gestões onde elas estão inseridas. Aonde é isso? Na escola, na comunidade, na igreja, na cooperativa, né? As empresas hoje estão dando oportunidade, hoje está começando a ser trabalhado um capitalismo diferente, né? E aí as empresas estão dando oportunidade para os colaboradores se manifestarem, terem opinião, né? Construir junto aquele ambiente. Só que tem pessoas que ainda não se ligaram nisso, né? Então, a gestão democrática, ele dizia, vocês têm que vir aqui e opinar, vocês têm que participar, né? E assim por diante. O valor da economia, né? O terceiro princípio, né? Ele falava tanto na poupança, como era necessária a poupança. Ele criou a cooperativa financeira. Qual era o foco principal dele? Que as pessoas pudessem poupar em pequenos valores, e esses pequenos valores gerariam valor para que alguém pudesse tomar um crédito e gerar, né, ser um empreendedor e gerar emprego, ou gerar renda, né? Fazia circular o dinheiro na comunidade, né? Gerar desenvolvimento. Isso se fala até hoje. As cooperativas geram desenvolvimento regional e local, né? Continua tudo igual. O quinto princípio nem se discute, ele falava o tempo todo na educação, né? O sexto princípio, a intercooperação. Fantástico.
o Fundo Social, que partiu para todos os lugares, é uma grande intercooperação. Tudo que a gente compartilha, os conhecimentos, as inovações que as cooperativas compartilham com os outros, é o sexto princípio, intercooperação. Tudo que foi feito aqui no Petrópolis com Sunchales, que intercooperação mais rica. O que a gente conseguiu evoluir por ter aprendido com eles lá, as mudanças na questão da educação cooperativista, né? A valorização da história, do cooperativismo, que é tão importante. A gente precisa saber de onde que a gente veio. Porque a gente não sabe de onde é que veio, como é que vai saber para onde que vai, né? A história, além de ser linda, além de a gente poder ter admiração por essas pessoas que construíram um caminho, né, tão sólido, e essas pessoas que a gente precisa ter como base, né? E é a nossa responsabilidade nos inspirarmos para a gente seguir neste caminho, continuar pisando nesse mesmo caminho, porque a gente não pisar neste caminho, o que vai acontecer? Vai crescer mato, né? Ou o caminho vai desaparecer, né? Além da beleza, que é esse esforço, beleza no sentido de valorização, nesse esforço que eles fizeram para, em épocas tão diferentes, em épocas com tão poucos recursos, em épocas que não havia a capacidade de comunicação, né? E eles conseguiram construir as coisas, fazer as coisas, né? Hoje a gente parece que não dá tempo para nada, e a gente tem tudo à mão e às vezes não consegue fazer as coisas, e eles faziam, né, do jeito, com paciência, e que obras fizeram, né? Então, tudo é pertinente. O sétimo princípio, ele é totalmente trabalhado hoje, que é a valorização da comunidade, né? As cooperativas atuam, vão lá na comunidade ajudar financeiramente, oportunizando educação financeira, educação em outros sentidos, para que as comunidades consigam melhorar, que haja uma convivência melhor, né? Porque a comunidade é tão importante. Esse é o lugar que a gente passa a grande parte da nossa vida, quase 100%, né? Então, esse é o lugar que tem que ser bom para nós, né? Não adianta ser bom no Rio de Janeiro, ou na praia, que eu posso ir uma vez por ano, ou nem uma vez. O lugar que tem que ser bom é na minha comunidade, onde eu vivo, né? Na minha rua, no meu bairro, na minha escola, na minha igreja, né? No meu vizinho, ele tem que estar legal. Então, o sétimo princípio é riquíssimo e o Padre Amsha trabalhou muito esse princípio. Quando ele se dedicou e viajou muitos quilômetros e quilômetros, né, na lomba de uma mula, para organizar as comunidades, dar assistência e orientação para que a comunidade se construísse, se constituísse de forma saudável, né? De boa convivência, que houvesse uma igreja, uma escola, um salão de baile para que pudessem também se divertir, né? E esse trabalho ele fez de diversas formas, né? Dando sempre orientação. E ele era a pessoa que não só identificava dificuldades, mas ele apresentava também sugestões de solução. Sugestões de solução. E tentava, com isso, despertar, né, a consciência, né, ou a criatividade, né, inspiração, para que eles solucionassem da melhor forma entre eles as dificuldades que eles tinham. Que em todos os tempos as pessoas tinham as pedras no seu caminho que teriam que ser removidas, né? Como nós até hoje temos pedras nos nossos caminhos que nós precisamos remover para seguir, né? Se nós não soubermos fazer isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue seguir. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Como o Padre Amstad orientou. Junta-te com mais outras 20 pessoas, né? E aí você remove a pedra e abre o caminho para ti, mas os outros também têm o mesmo benefício. Para mim, é realmente uma graça que eu recebi, né? É um presente indescritível que eu recebi nessa fase da minha vida.
e que me oportunizou eu me tornar uma pessoa melhor. Eu hoje sou uma outra versão humana, muito diferente. Eu tenho muito mais capacidade de empatia, né? De ser alguém diferente, né? E de enxergar o outro diferente. E principalmente de perceber e sentir os valores das coisas, né? Do ser humano. Tudo isso eu aprendi no cooperativismo, né? Porque o cooperativismo ele é um agente transformador, né? Ele tem como vocação, o cooperativismo tem a principal vocação, que é educar. Educar significa, para mim, aprender a fazer a coisa certa, né? Enxergar as coisas boas, enxergar o momento oportuno de agir, né? De me sentir motivado. Tudo isso tem o cooperativismo. A afetividade do ser humano, que fica muito mais evidente, muito mais praticável quando tu tem o cooperativismo no teu coração, né? Então, hoje, o meu coração é outro, ele é uma porta aberta, né? E que mais facilmente eu posso receber pessoas humanas, né? E tratá-las com carinho. E tudo isso eu não era assim. Muito longe, eu era uma pessoa bem mais dura, né? A minha história de vida foi difícil e que me, de certa forma, endureceu bastante, né? Então, várias coisas eu não conseguia fazer, né? Era impossível para mim. Eu era um cascudo, né? E, de repente, me tornei uma pessoa muito mais mole, assim, muito mais suscetível, muito mais chegada, aberta, comunicativa, porque as coisas que eu consegui construir, colocar no meu coração, quando afloram hoje, me deixa mostrar tantas coisas bonitas, né? Que eu posso ficar falando disso e parece que não se esgota, né? Então, eu só posso agradecer, né? Foi assim um presente de Deus eu conhecer o cooperativismo e ter tido a oportunidade de viver o que eu vivi, ainda estou vivendo, né? Quero ver se eu permaneço por mais tempo, porque não tem, é impossível isso de novo sair de dentro de mim, né? Porque foi plantado com raízes fortíssimas, né? E isso vai ser uma árvore, né, que vai ficar permanentemente plantada em mim, né, até o final dos tempos, que será por conta de Deus.